Glória, glória a Deus por mais uma manhã, por mais um dia, por mais um amanhecer. Louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, Jesus. Glórias nós te damos e te daremos todos os dias da nossa vida. Toda honra e toda glória ao Senhor. Obrigada, meu Pai, por mais uma manhã. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. A paz do Senhor Jesus sobre todos nós. Obrigada, Deus querido e amado. Bom dia, Mi. Bom dia, Valdomiro, Terezinha, Marley. A paz do Senhor Jesus. Joselma, bom dia, Esther. Glória a Deus por mais uma manhã, por mais um dia. Chuva abençoada que o Senhor está derramando sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade. O ar está agradável de respirar. Glória a Deus, obrigada, Jesus, por mais um dia, mais uma semana, quinta-feira já, né? Glória a Deus por isso. Bom dia, Janaína, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Aqui nós estamos reunidos em nome do Senhor e toda honra e toda glória dele. Tá chovendo bastante, né? Poxa, a chuva tá enchendo os rios. Tudo faz parte dos planos de Deus. Tudo é no tempo dele, não é verdade? Vamos orar? Pedir a bênção do dia, da verdade do Evangelho que nós vamos receber, das revelações. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos em Seu nome, glorificamos o Teu nome, agradecemos pela oportunidade da vida, agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de maneira especial de cada um de nós. O Senhor tem nos guardado, nos protegido. O Senhor abençoa as nossas mãos para que através do nosso trabalho possamos oferecer a todos à nossa volta a alegria de servir através do serviço e das coisas que trabalhamos, Senhor Deus, no nosso serviço, no nosso trabalho. Tudo é bênção, tudo é o Senhor que nos abençoa. Agradecemos as bênçãos sobre a nossa saúde que o Senhor tem nos guardado. Eu apresento ao Senhor a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui e peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, envie anjos ministradores de proteção, Pai, na casa de cada um. Que os seus anjos venham a levar a paz, o amor e a proteção sobre seus familiares, seus filhos, seu cônjuge, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor o nosso dia de trabalho, o nosso dia de serviço na igreja, para aqueles que servirão o teu templo, Pai, a tua casa nesse dia de hoje. Consagramos ao Senhor o nosso ministério. Eu consagro ao Senhor esse ministério de avivamento, Pai. Aonde o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor traz toda a direção da palavra revelada a cada um de nós. O Senhor fala com cada um de nós todos os dias pela manhã, trazendo as respostas das nossas orações, e nós te louvamos. Louvamos e exaltamos o nome do Senhor. Esteja junto de nós, Pai, nessa hora. Seu Espírito Santo tem toda a liberdade nesse ambiente, nesse ministério. Usa-me conforme a tua vontade. Eu sou um pequeno instrumento nas mãos do Senhor. Toda a glória é do Senhor. Que não seja eu a falar, mas o teu Espírito a falar com cada um de nós. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã. É isso que eu peço ao Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que está aqui e os que assistirão depois e os que assistirão
mesmo muitos anos depois, eu declaro que bênçãos sem medidas são derramadas sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Senhor. Teu é o reino, Tu é a glória. Bom dia, Kezinha. A paz do Senhor. Valdomiro, Miriam, Maria Sueli, Dilma, Liliane, Antônio, Maria Iracilda, Leandra, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Esse é o ambiente do Senhor, esse lugar é do Pai, onde nós ouvimos a voz dele todas as manhãs. Hoje nós vamos ler Apocalipse 3. Pegue sua Bíblia, vamos ler junto, vamos receber o conhecimento, conhecer mais da palavra de Deus. Em Apocalipse 3, Jesus fala às 3 igrejas que representam estados espirituais muito atuais. Estados espirituais atuais. Ele vai falar à igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela tem aparência de vida, mas ela tem uma morte espiritual. Ela vive uma morte espiritual. Então tem aparência de vida, mas vive uma morte espiritual. Jesus fala à igreja de Filadélfia. Filadélfia é fidelidade silenciosa e porta aberta aos olhos de Cristo. E fala também uma mensagem à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia se encontra aqui na palavra, trazendo para nosso conhecimento mornidão espiritual e autossuficiência. Então essas 3 igrejas representam estados espirituais muito atuais nos tempos de hoje. Nós podemos entender que a primeira mensagem, a igreja de Sardes, traz sobre uma igreja que tem fama, mas não tem vida. Filadélfia tem uma fidelidade com o Senhor e por isso ela é recompensada, será recompensada, assim diz a palavra. E Laodiceia vive essa mornidão que afasta Jesus. A palavra de Deus diz que Deus vomitará os mornos. Nós precisamos viver a presença intencionalmente, sermos quentes, vivermos no fogo do Espírito Santo de Deus, buscar a presença incansavelmente. Vamos ler junto comigo o versículo 1 do capítulo 3, quando a mensagem é à igreja de Sardes, quando diz assim: Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: Essa é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos.
Deus exige. Então, Jesus diz, fiquem atentos, né? Fiquem atentos, preste atenção. Fortaleça o que resta em vocês e que tá para morrer. Acordem. É isso que Jesus diz. Ainda havia algo vivo entre eles. Havia algo vivo entre o povo, na igreja. Era pequeno, era frágil, mas Jesus chama para a vigilância antes que tudo morra. Jesus sempre espera que, mesmo que seja pequena, a chama dentro de você, Jesus espera que essa chama volte a acender, que as pessoas acordem para a verdade, que as pessoas reajam a esse feitiço do engano do inimigo. Jesus sempre espera que haja esse levante da nossa parte, essa decisão de se posicionar. Se posicione, acorde, antes que tudo morra. Eu sei que existe. É mesmo que seja pequenininho. Cristo chama. Enquanto há resquício de vida, há esperança de restauração. É isso que Jesus traz para nós no versículo 2. Enquanto há vida, há esperança de restauração. Quantas pessoas recebem a salvação no último suspiro de vida, porque ainda há vida. Então nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para buscar. Nunca é tarde para se arrepender verdadeiramente dos pecados e reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Olha o que diz o versículo 3. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Aqui fala da volta do Senhor. Nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem como vai estar o tempo. Nós não sabemos. Ele vai chegar. Ele vai voltar para nos buscar e nós precisamos estar prontos. Quando? Hoje? Agora. Nós precisamos estar prontos agora. No presente. Porque Jesus, ele não está falando que existe um presente e um futuro. Ele está ligando o presente no futuro. Ele está ligando o presente na eternidade. É o que nós vivemos hoje que o tempo todo nos conecta com a eternidade. É isso que o Senhor Jesus está nos trazendo aqui. Em Apocalipse 3. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Assim ele diz. Obedeçam, se arrependam. São repetições da palavra, do clamor, da ordem, da ordenância do Senhor sobre a nossa vida. Vou grifar de novo. Portanto, lembrem do que nós aprendemos, do que nós estamos aprendendo aqui. Vamos falar com a gente agora. Lembre-se daquilo que nós estamos aprendendo, daquilo que nós estamos ouvindo, que a gente possa obedecer e se arrepender todos os dias dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Existe 3 verbos aqui nesse versículo 3. O lembrar, obedecer e se arrepender. 3. Olha o 3 de novo. Lembrar, obedecer e se arrepender. Cristo, ele ameaça vir como um ladrão. É verdade, está escrito. O que significa isso? Significa o juízo inesperado para aquele que vive distraído. Então, aquele que vive distraído, ele vai ser pego de surpresa. Mas aquele que vive pronto, que vive pronto agora para a volta de Cristo, ele não vai ser pego de surpresa. Os nossos olhos vão estar muito bem fixos no alto. Obrigada, Jesus.
Aqui nos traz que o esquecimento espiritual ele gera em nós uma vulnerabilidade espiritual. Então nós não devemos nos esquecer daquilo que nós estamos aprendendo todos os dias. Nós não podemos esquecer, nós estamos aqui todos os dias reunidos em nome de Jesus. Olha o que diz o versículo 4. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas suas roupas. Olha só, mais uma vez Jesus está dizendo que em meio à corrupção, em meio ao pecado, existem alguns que têm conservado suas roupas limpas. Continuando, vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merece essa honra. Então nem todos estavam mortos espiritualmente ali. Deus sempre preserva um remanescente fiel. Você tem sido um remanescente fiel? Você tem sido um remanescente que mesmo em meio a um povo corrompido se mantém fiel, amando, obedecendo, não se esquecendo daquilo que nós estamos todos os dias ouvindo o Senhor dizer com cada um de nós? Então, a nossa fidelidade pessoal, ela é possível, mesmo em ambientes espiritualmente doentes. A nossa fidelidade, ela é possível. Basta o nosso coração estar ligado ao Pai, a nossa mente ser transformada e nós entendermos que é agora. A nossa salvação é hoje. Amanhã nós nem sabemos se vamos estar aqui. E eu não me canso de repetir isso, porque eu repito para mim mesmo. Nós temos que cuidar do agora. Amanhã nós não sabemos. É agora. Olha o que diz o versículo 5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. Ele vai declarar abertamente na presença do Pai e de todos os seus anjos que nós pertencemos a Ele. Glória a Deus. O vencedor será assim. Aquele que caminha com Cristo será assim, vestido de roupas brancas. E nós receberemos as promessas de Jesus, porque aqui Jesus faz uma promessa. Grifa aí o seu versículo 5. Jesus faz uma promessa para nós. Nós estaremos vestidos de branco e o nosso nome estará lá no livro da vida. E nós veremos o nosso Senhor Jesus declarar o nosso nome abertamente diante do Pai e dos seus anjos. Então aqui há promessas sobre nós, há promessas para nós, há promessas de Jesus. Quais são? Pureza restaurada, estaremos vestidos de branco, o nosso nome no livro da vida, glória a Deus, e o reconhecimento diante do Pai, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus honra quem permanece fiel quando a maioria esfria. Deus nos honra. Olha só, e o versículo 6 sempre. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam, ouçam, que os seus ouvidos estejam abertos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor Deus amado e santo. Agora a carta, a mensagem à igreja de Filadélfia diz assim, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreva o seguinte. Então não se esqueçam que é o livro de Apocalipse, é o Senhor Jesus, que apareceu a João, e ali ele relatou tudo o que o Senhor Jesus foi dizendo em detalhes, assim como nós estamos recebendo a palavra agora. Essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertence ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Cristo se apresenta como santo, verdadeiro, detentor da chave de Davi.
O que significa isso? Detentor da chave de Davi, autoridade absoluta. A autoridade absoluta é do nosso Senhor Jesus. Então, quem abre e fecha as portas é Cristo. Ele tem essa autoridade absoluta. Não são as circunstâncias, não é o tempo. É o nosso Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 8. Eu sei que o que vocês estão fazendo, eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Glória a Deus. Jesus diz aqui assim para nós, ó. Eu conheço as tuas obras. Eu tenho visto tudo o que você está fazendo. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. O que nós devemos fazer como filhos de Deus, tendo o Senhor Jesus como autoridade absoluta, governador da nossa vida. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos concede, com alegria, com prontidão, com verdade, com posicionamento. Obrigada, Jesus. Aqui Jesus diz assim, que a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força, mas ela tinha uma grande fidelidade. Então, mesmo pequena, ela recebeu uma porta aberta que ninguém poderia fechar. Assim somos nós, filhos fiéis, seguidores fiéis, servos fiéis. Jesus abre portas na nossa vida que ninguém pode fechar. Ninguém. Nunca se esqueça. Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Ele abre, olha aqui a palavra, nós somos pequenos, como a igreja de Filadélfia. Nós somos pequenos, a nossa força é limitada, mas nós temos sido fiéis. A nossa fidelidade ao Pai tem sido grande, e glória a Deus. Então, vocês veem que aqui traz para nós que a fidelidade, ela pesa mais do que o tamanho ou a influência. Fidelidade. É isso que nós devemos guardar e conservar e perseverar com Deus, sendo fiéis, porque não importa o tamanho ou a influência. Deus vê a nossa fidelidade. E o versículo 9 diz assim, escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Deus nos ama. Olha que frase mais linda. Grifa aí. Olha só. Olha só. E todos eles saberão que eu amo vocês. Olha que declaração poderosa que nós estamos recebendo do nosso Senhor Jesus. Eu amo vocês. Jesus está dizendo para nós. Obrigada, Jesus. Eu farei com que alguns venham e se prostrem aos seus pés. É isso que Jesus diz. Então, Deus, ele vindica seus fiéis. Ele guarda, ele chama, ele protege, ele ajuda os seus que são fiéis a ele a caminharem de maneira segura. A verdade sempre será reconhecida no tempo certo. E quando é o tempo certo? O tempo de Deus. O tempo certo é o tempo do Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Deus sempre vai defender cada um de nós que permanecemos fiéis na presença dele. E o versículo 10 diz assim: vocês têm obedecido a minha ordem
para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, que pôr à prova os povos da terra. Então, a promessa de Deus aqui, ele fala, né? Visto que você guardou a minha palavra, eu também o guardarei. Então, por você ter guardado a palavra, vivido o evangelho nos ensina a viver, Deus te guardará. Por onde você estiver, em todo o tempo. A proteção, entendam assim, que a proteção divina, ela sempre está ligada à nossa fidelidade. E como que é a nossa fidelidade? A nossa fidelidade, ela é perseverante. A nossa fidelidade, ela traz para nós a certeza daquilo que nós buscamos na presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, sempre. Deus, nosso Pai maravilhoso. Tá travando? Para todos? Será? Vê para mim como que tá. Voltou? Vou repetir então, ó. Eu vou voltar então no versículo 10. Acho que foi aí que parou, né? Quando diz assim, ó. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso eu os protegerei no tempo da aflição que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os povos da terra. Então eu voltei no versículo 10, tá? Porque diz que travou. Então eu voltei no versículo 10. O que esse versículo traz para nós? Aqui está chovendo bastante, pode ser que seja uma instabilidade da internet. Esse versículo 10, ele traz para nós que, pela nossa obediência e por termos aguentado o sofrimento com paciência, nós seremos protegidos nos dias que a aflição tomar conta desse mundo. Então veja que a proteção de Deus, a proteção divina, ela está totalmente ligada à nossa fidelidade, que é perseverante em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, guardar a palavra. O que é a palavra? Guardar os ensinamentos. Guardar tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Então, guardar a palavra hoje nos prepara para os tempos difíceis de amanhã. Então, guardem a palavra no seu coração, para que quando o dia difícil chegar, nós estejamos protegidos. Amém? Em nome de Jesus. O versículo 11 diz assim: Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Isso é importante. Guarde o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. O que é o prêmio da vitória? Vamos grifar. Versículo 11. Eu venho em breve, Jesus diz. Assim Jesus diz, eu venho em breve. Apeguem-se ao que vocês têm. Então Cristo alerta para nós contra perdas da recompensa. A nossa recompensa é a glória, é a vida eterna. Essa é a nossa recompensa. Esse é o nosso chamado para perseverança. Perseverar é nos manter firme diante da palavra, da verdade, da presença, é nos mantermos firmes daquilo que nós já conquistamos até hoje. É não recuar, é não voltar atrás. O versículo 12 diz assim: A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. E escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O versículo 12 traz para nós que ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus. O seu fala coroa, Janaína? Em qual versículo? No 12? A pessoa que conseguir a vitória, no seu está a pessoa que conseguir a coroa? É isso?
Acredito que seja, sim. Porque a coroa é a recompensa, né? A coroa, ela representa a vitória, o reconhecimento de que somos vencedores, né? No 11, eu venho logo, guardem o que vocês têm para que ninguém roube de vocês. Aí aqui no nosso tá o prêmio da vitória, no seu tá a sua coroa, provavelmente, glória a Deus. É isso que a coroa representa, o reconhecimento, né? Reconhecimento. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Então aqui no versículo 12 continua dizendo sobre a vitória, que então é a coroa, em outras traduções. Então a explicação aqui no versículo 12, nós temos essas promessas. A promessa da estabilidade, a promessa do pertencimento, que nós somos pertencentes a Cristo e a nossa identidade eterna. E glória a Deus. Então quem é fiel aqui se torna estar firmes na eternidade, em nome de Jesus. Então, para isso, nós precisamos nos manter fiéis. Obrigada, meu Deus. E como terminando cada mensagem, ouçam. Aqui ele diz, acordem, despertem, acordem, despertem. Estou chamando as igrejas, estou chamando vocês. Venham, entendam que vocês precisam estar firmes, posicionados, alinhados em nome de Jesus. É isso. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Porque será que tá travando? Deixa eu sair do Wi-Fi e entrar no 5G. A gente vê se... Glória a Deus. Eu coloquei no 5G. Vamos ver como que vai se comportar agora. Se vai melhorar, se vai continuar travando, pode ser que seja o sinal do Wi-Fi. Ó, agora aqui, nós vamos estar vendo sobre a mensagem à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, o versículo 14, quando diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: aquele que for arrebatado, não. Melhorou? Acho que agora voltou, né? Dá um tempinho para voltar, porque até o meu estudo travou, o meu resumo. Acho que é a internet mesmo. Mas vamos continuar. Ó, agora a mensagem vai à igreja de Laodiceia. Voltou para todos? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vamos ler o versículo 14, quando diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Então, aqui, o Senhor pede para que o anjo escreva através de João a mensagem da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a autoridade máxima na nossa vida. Jesus é quem o Senhor Deus enviou para nós, para nos trazer a verdade, a vida, para nos trazer toda a direção, todos os exemplos que nós devemos viver e buscar de maneira intencional, constante. Amém? Em nome de Jesus. O amém, quando nós usamos na nossa vida, quando nós recebemos, né, uma palavra, uma oração, nós sempre dizemos a palavra amém. Ela vem para selar. Ela vem para você estar dizendo em concordância, sim, em concordância. O amém, ele traz uma verdade absoluta naquilo que nós
estamos ouvindo e nós cremos em nome de Jesus. Então, Cristo se apresenta como amém. Por quê? Porque Ele é verdade absoluta. Entende? E aqui também fala que essa mensagem vem do amém, que é Jesus, que é a verdade absoluta. Vem da testemunha fiel, porque Ele é a testemunha fiel. E daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas, porque Ele é o princípio da criação. Jesus estava com Deus desde o princípio da criação desse mundo. Então tudo isso confronta a autossuficiência da igreja. Vocês entendem? Obrigada, Jesus, porque o Senhor é paciente. O Senhor é paciente com cada um de nós, a nos trazer todas as explicações no tempo de cada um, de acordo com a maturidade espiritual de cada um de nós. Nunca se esqueçam disso. Por isso é tão importante quando você se sentar para meditar, para fazer leitura das Escrituras, não tenha pressa. Leia versículo por versículo. Pergunte ao Espírito Santo o que tem ali de revelação para você. Procure entender a informação que você está recebendo das Escrituras. Essa é a chave. Amém? Essa é a chave. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Olha só. Tudo isso confronta a autossuficiência da igreja, quando a palavra traz que Jesus é a verdade absoluta, a testemunha fiel e o princípio da criação. Então, Cristo, ele não negocia com uma fé morna. Ele ignora todos que vivem em uma fé morna. O versículo 15 diz assim: Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Olha só. Olha só. Morno significa inútil espiritualmente. Aqui Jesus diz como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Laodiceia era rica, confortável, independente e vazia. Era uma igreja vazia. A autossuficiência espiritual, meus irmãos, ela provoca repulsa em Cristo. Provoca repulsa. Entendam isso. Nós jamais devemos nos achar autossuficientes. Nós somos totalmente dependentes do Senhor para todas as coisas. Para todas as coisas. É isso mesmo, irmã. Nós precisamos ruminar a palavra. Engolir a palavra. Buscar, entender, ler de novo. Pedir discernimento ao Senhor. Engolir os rolos de pergaminhos. Depois que a gente entender. Para que fique cravado dentro de nós toda a verdade das Escrituras. O versículo 16 diz assim, no 17, perdão. Não, 16. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Grifa aí o seu versículo 16. Cristo, ele rejeita os mornos. Ele repudia os mornos. Nós devemos ser quentes. O que significa ser quentes? Bem posicionados, decididos a seguir Jesus em espírito e em verdade. Nós devemos ser decididos a viver a vida certa, a verdade das Escrituras, sem meia-verdades, sem fazer de conta que não está vendo. Não, é viver a verdade na essência. Viver aquilo exatamente que você fala, que você prega. Viver uma vida de verdade, pautada nas Escrituras. Ser exemplo a todos. A palavra diz
porque não são nem mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Ou seja, decidam-se. Olha o que diz o versículo 17. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Aqui há um diagnóstico divino sobre todos nós, sobre todo o povo. O diagnóstico de Deus, o diagnóstico divino, ele é oposto ao diagnóstico humano. Muitas pessoas se acham autossuficientes porque possuem riquezas, mas Deus diz: saibam que vocês são miseráveis, infelizes, pobres e cegos, e estão nus. Então, aqui a palavra de Deus nos coloca em uma verdade absoluta, que coloca cada um de nós no nosso lugar. A prosperidade exterior pode mascarar uma miséria espiritual. E isso é uma verdade. Prosperidade exterior, o que está por fora, pode mascarar grande miséria espiritual. Versículo 18 diz assim: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os seus olhos, a fim de que possam ver. Obrigada, meu Deus. Como é bom esses levantes, esses chacoalhos que o Senhor dá sobre nós. Esse posicionamento que o Pai nos chama em verdade. Aqui ele diz: dou-te um conselho. Compre de mim ouro refinado, para que de fato sejamos ricos. Não é isso que ele fala? Roupas brancas para cobrir a nossa vergonha. A roupa branca representa pureza, arrependimento dos nossos pecados, porque nós só seremos puros se nós nos arrependermos dos nossos pecados o tempo todo. O tempo todo nós vacilamos. E colírio para que os nossos olhos possam ver. Pingar colírio. Faz ato profético de pingar colírio nos seus olhos. Cristo oferece aqui, nesse versículo 18, riqueza verdadeira. Eu tomo posse de toda a riqueza verdadeira, em nome de Jesus. Ele nos oferece a pureza. Tomem posse de toda a pureza. Queira estar vestido de vestes brancas, em nome de Jesus. Quando? Hoje. Agora. É hoje o posicionamento. Então deseje hoje essa riqueza verdadeira. As vestes brancas e a visão espiritual, olhos abertos para aquilo que é do reino. Obrigada, Jesus. Tudo vem dele. Tudo vem de Cristo. Não vem do sistema do mundo, vem do Senhor. Então só Cristo supre o que o dinheiro não pode comprar. E o que o dinheiro não pode comprar, essa sim é a maior riqueza e a verdadeira riqueza da nossa vida. Versículo 19 diz assim: eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Olha como ele fala aqui. Muito bem posicionado nosso Senhor Jesus, chamando-nos ali para mais perto. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Então, pare de reclamar se você está sendo corrigido. É porque Cristo te ama. Ele está te passando pela forja. Ele está te forjando. Ele está te espremendo para você se tornar melhor
naquilo que você faz, porque Cristo sabe aonde você pode chegar. E Ele diz: levem as coisas a sério e se arrependam. Então, a disciplina que nós recebemos de Deus é prova de amor para nós, não de rejeição. Quando nós somos disciplinados pelo Senhor, entenda que isso significa que Ele nos ama e Ele está nos disciplinando para que a gente não caia em erro maior, para que a gente não caia em um caminho que vai trazer destruição para a nossa vida. Amém? Correção é sinal de cuidado e não de abandono. Quando um pai terreno corrige um filho, não é esse o objetivo? Cuidar, proteger? Assim é o nosso Pai. Então, correção é sinal de cuidado e não de abandono. Guarda isso no teu coração. O versículo 20 diz assim: escutem, eu estou à porta e bato. Ah, como isso é lindo! Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aleluia, glória a Deus. Grifa o versículo 20 para você. Olha o que o Senhor está dizendo. Escutem, escutem agora você, onde você está. Escute, escute. Olha o que Jesus diz. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Então entra, Jesus. É assim que nós temos que dizer. Entra, Jesus. Essa casa é tua. Esse lugar é teu. Entra, Jesus. O meu corpo é a tua morada. Entra. Toma o seu lugar de honra nessa casa. Nessa casa corpo. Nessa casa onde moramos, na terra. Tudo é teu. Toma o seu lugar de honra em tudo. Pode entrar. Abre a porta para Jesus. Abre a porta. Em meio às suas orações, abre a porta. Fala, entra, Jesus. O Senhor é sempre bem-vindo aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É isso mesmo, irmã. Sonhar com roupas sujas, é isso. É o Senhor nos chamando para nos posicionarmos, nos limparmos mais na vida espiritual, na nossa busca. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Abra a porta como um ato profético. Quantos de nós estamos aqui, quantos assistirão depois? Como diz o nosso irmão, vamos fazer esse ato profético hoje? Vamos fazer hoje, mas não só hoje, o tempo todo, todos os dias. Ao abrirmos a porta pela manhã, ao abrirmos a porta em qualquer horário do dia, vem Jesus, eu ouvi o Senhor bater, pode entrar, a casa é sua, seja bem-vindo. Obrigada. Diz a Jesus, eu quero te ouvir. Entra, senta aqui comigo, vamos tomar um café. Quantas vezes eu digo isso a Jesus? Senta aqui comigo, vamos tomar um café. Hoje eu só quero te ouvir, sem me distrair com telas, sem olhar para os lados. Eu quero só te ouvir, Jesus, enquanto eu tomo meu café. Quantas vezes eu já fiz isso? Ouvir, sentar à noite, você e uma cadeira, e chamar Jesus a sentar nela, conversar com Ele, fazer silêncio para ouvi-lo enquanto você olha as estrelas. Ele sempre fala, Ele sempre fala, Ele sempre entra,
E aqui Ele promete: nós jantaremos juntos, sim. Nós nos alimentaremos da palavra viva, que é isso que o nosso espírito precisa. Nós nos alimentaremos do alimento físico que o nosso corpo físico precisa, mas na presença do Senhor. Vem, Jesus. Tudo que nós temos é porque o Senhor nos dá, tudo que nós temos é porque o Senhor nos abençoa, então vem, o Senhor é muito bem-vindo aqui. Essa casa não tem valor se o Senhor não estiver nela. É esse o reconhecimento que o Senhor espera. Como que nós recebemos Jesus? Com tudo organizado? Com tudo limpo? Não é essa a nossa preocupação quando vai chegar uma visita humana na nossa casa? Corre para ajeitar tudo, para que tudo esteja no lugar, então que tudo esteja organizado quando você abrir a porta para Jesus entrar. Que tudo esteja em ordem, e aquilo que não estiver em ordem, tenha humildade de dizer: Jesus, entra aqui, vamos ceiar juntos e me ajuda a organizar tudo aquilo que está fora do lugar. Eu quero te ouvir. É isso. Nós queremos te ouvir, Jesus. Glória a Deus. O versículo 20, ele diz assim para nós: Cristo está do lado de fora da igreja. Esse é o significado da mensagem também. Cristo está do lado de fora da igreja. Ainda assim ele bate. O que é isso? Isso significa que a graça, ela é persistente. A graça é persistente, ela está batendo, ela quer entrar. Jesus não arromba portas. Ele jamais vai arrombar portas. Ele responde ao arrependimento. Então, nessa mensagem à igreja de Laodiceia, ele está dizendo: eu não vou arrombar a porta da igreja. Se arrependam e eu entrarei. Abrir a porta é entregar o coração a Jesus. Se arrepender. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Estamos com o nosso coração aberto. O nosso coração é a porta. E nós permitimos que o Senhor entre. Obrigada, meu Deus. O versículo 21 diz assim: aos que conseguirem a vitória, ou a coroa, como dizem outras traduções, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, todo aquele que conseguir a vitória, a coroa, Jesus dará o direito de se sentarem ao lado dele. Assim como ele conseguiu a coroa, a vitória, ele está sentado ao lado do Pai. Aqui nos leva da mornidão à realeza, se houver o arrependimento. Se houver o arrependimento verdadeiro. A maior promessa de Jesus é essa comunhão. A maior promessa de Deus é essa comunhão com Cristo. É vivermos com Ele, alinhados, com intimidade, com proximidade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Toda a carta, Jesus traz essa lembrança. Ouçam. Você tem ouvidos, ouça o que a palavra diz. Então nós vimos que a aparência espiritual não substitui a vida espiritual. Muitas pessoas podem ter aparência espiritual, mas estão mortos. Não têm uma vida espiritual viva. Discernimento espiritual nos traz essa visão. E se você hoje vive essa aparência espiritual, mas a sua vida espiritual está morta, arrependa-se. Deixa essa chama voltar a arder em você, a queimar dentro de você, em nome de Jesus. A
A palavra de Deus nos trouxe que a fidelidade vale mais do que a força ou a estrutura. Então, a nossa fidelidade traz diante de Cristo que nós reconhecemos que nós somos fracos, que nós somos vulneráveis e que nós somos dependentes. Muitos são grandes, exibem força, mas não são fiéis. Muitos templos grandes, gigantescos, cheios de estrutura, mas não têm fidelidade da palavra. Estão levando o evangelho distorcido, falando só de tempos bons. As pessoas precisam entender a verdade. As pessoas precisam pregar o evangelho de verdade. Jesus disse para nós que Ele abre portas que ninguém fecha. Entenda isso. Quando Jesus abrir uma porta para você, não tenha medo, vá. Vá. Não tenha medo. E quando Ele fechar, não reclame, não murmure. É livramento. Viva a palavra, sem sofrimento. E se vier as aflições, você não está sozinho. Nós nunca estaremos sozinhos. Nós vimos que a igreja de Laodiceia, Jesus disse que a autossuficiência gera a mornidão. Então, as pessoas que se acham autossuficientes, elas não vivem a fé verdadeira. Elas são mornas, elas ficam com um pé na igreja e um pé no mundo. Não estão vivendo a palavra em verdade. São comparados aos ricos, aos olhos humanos, mas miseráveis aos olhos de Deus. E quando nós formos corrigidos, nunca se esqueçam que a correção é prova do amor de Deus para a nossa vida. Não reclamem, não murmurem, pelo contrário, louvem e agradeçam por estarem sendo corrigidos. Em nome de Jesus. Jesus bate a porta. O que você vai fazer? Jesus bate a porta da igreja, esperando pelo arrependimento sincero, pelo arrependimento genuíno. Jesus está à porta batendo. A graça está esperando. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Cristo está caminhando no meio de nós. Cristo está caminhando no meio de nós. E a nossa fé, como ela está? Como está a sua fé hoje? Jesus está caminhando com você no meio da sua fé? Ou Ele está esperando para você abrir a porta? A igreja de Sardes nos alerta. A igreja de Sardes nos alerta que nós precisamos nos lembrar de tudo que nós aprendemos, ouvirmos, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, ouvimos, e nós devemos obedecer e nos arrepender. Então a igreja de Sardes nos alerta. A igreja de Filadélfia nos inspira. A igreja de Filadélfia nos inspira a guardar aquilo que nós temos para que ninguém roube de nós. Jesus disse aqui que todos saberão que Ele ama aqueles que são fiéis e guardam aquilo que receberam de conhecimento. E a igreja de Laodiceia, ela nos confronta a entendermos o verdadeiro significado das riquezas que importam para Deus. Ouro refinado,
vestes brancas, colírio nos olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Que todos nós possamos receber a nossa coroa, a nossa vitória hoje. E aí amanhã continua sendo guardado. Porque a Igreja de Filadélfia nos ensina a guardar, a perseverar, a permanecer no conhecimento recebido. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar e agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela presença do Teu Espírito Santo de maneira poderosa nessa hora sobre cada um de nós. Aonde cada um dos Seus filhos e filhas, meu Pai, estiver, visita-os de maneira profunda. Que a Tua nuvem de glória venha e desça sobre esse ambiente, levando luz aonde há trevas, tudo aquilo que está oculto, escondido, que venha a ser revelado através do peso da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Dai-nos, Senhor, a Tua presença. Não nos deixe sair da nossa casa se o Senhor não estiver junto de nós. O nosso coração está aberto ao Senhor. Estamos aqui rendidos, dispostos, disponíveis a sermos moldados com um coração ensinável. Coloca, Senhor, sobre nós uma nova armadura de Efésios 6, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos que estamos vestidos das suas armaduras para a batalha do dia de hoje. Que os seus anjos de guerra com espadas de fogo caminhem junto de nós por todos os nossos caminhos, em nome de Jesus. Que a palavra de hoje, Pai, nos fortaleça, nos alerte, nos inspira, Senhor, a viver a essência da verdade das Escrituras. Essa verdade, ela nos traz paz, nos traz segurança, nos traz toda a direção que precisamos viver e buscar todos os dias. Espírito Santo, segura a nossa mão, não nos deixe caminhar sozinhos. Sozinhos nós reconhecemos que somos vulneráveis e podemos nos perder. Precisamos da Sua presença, Espírito Santo de Deus, a nos conduzir por todos os instantes, por todos os lugares. Que o Teu amor, Pai, seja crescente em nós a cada hora do nosso dia, a cada hora que glorificarmos o Teu nome. Que o Teu amor seja crescente em nós, que a nossa boca seja usada para abençoar, para falar do Teu amor, para levantar vidas que estão caídas, para levar esperança àqueles que já não têm mais. Obrigada, Pai, por podermos ouvir a Tua palavra, por podermos ler as Escrituras sagradas. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque nós podemos Te ouvir.
Ensina-nos a ir mais profundo. Esse é o desejo do nosso coração. Toda honra e toda glória do Senhor. Que o alimento dessa manhã nos fortaleça, nos posicione, que sejamos quentes, quentes como brasas vivas, labaredas de fogo, crescente em nós, assim eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que o fogo do avivamento cresce em nós e tudo aquilo que estava morto volta à vida. Ministérios mortos voltam à vida agora em nome de Jesus. Toda fé morta volta à vida agora em nome de Jesus. Toda esperança morta volta à vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda falta de paz, eu declaro paz que excede todo entendimento sobre a sua vida agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde havia esperança de cura morta, eu declaro cura viva, ardente sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda dor nos joelhos eu declaro cura agora pela autoridade do sangue do Cordeiro e do nome santo de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu joelho vai começar a esquentar agora. Em nome de Jesus, é o fogo do trono de Deus que envolve e alinha e traz a cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda dor sai agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória do Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado seja o Senhor, para todo sempre. Pai, eu peço a sua bênção para o nosso dia de hoje. Abençoe cada um de nós. Cada um de nós possamos viver nesse dia os seus milagres. Que possamos viver a tua presença de maneira sobrenatural em todas as coisas que fizermos nesse dia, desde os nossos afazeres domésticos até o nosso trabalho. É isso que eu oro e declaro e peço ao Senhor, em unidade, em concordância com todos aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus, pela tua presença, pelo teu amor. Esse é o lugar que nós queremos estar, na tua presença. Não há outro lugar melhor aonde queremos estar. Esse é o melhor lugar, Pai. Reconhecemos que é o melhor lugar onde nós queremos estar e gostamos de estar. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Que presença gloriosa. Deus te abençoe. Que o Senhor venha a te abençoar. Em nome de Jesus. Irmã Esther, eu declaro em nome de Jesus que os anjos ministradores de cura e saúde visitam você agora. Anjos do Senhor que trazem o óleo da cura, em nome de Jesus. Toque no topo da cabeça da irmã Esther agora, em nome de Jesus. Esther Plandim, em nome de Jesus. Receba o anjo do Senhor que leva a cura através da autoridade do nome santo de Jesus. Derrama sobre o topo da sua cabeça o óleo da cura. E eu declaro em nome de Jesus que esse óleo vai descendo e vai tomando todo o seu interior, do topo da sua cabeça até a sola dos seus pés. Vai preenchendo todos os lugares aonde há enfermidade, restaurando
trazendo o novo, levando para fora toda dor, em nome de Jesus, todo desconforto, toda enfermidade no corpo da irmã Esther Plandin. Eu dou uma ordem agora na autoridade do nome santo de Jesus. Você deve deixá-la, toda enfermidade, agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora, em nome de Jesus. E o óleo desce, levando o refrigério, o bálsamo da cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que toda a estrutura, do topo da cabeça à sola dos pés, estão cheios de saúde, cheios de vida, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda dor vai saindo através da respiração, através da transpiração. Toda dor vai sendo dissipada através dos líquidos do corpo agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um vento impetuoso passa e leva para fora do seu corpo, irmã Esther, toda dor, toda enfermidade. Assim eu declaro na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. E glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Algumas curas, elas são progressivas. Minuto a minuto, hora após hora. Toma posse da sua cura, irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmã Dilma, o Espírito Santo me mostrou os joelhos doendo no início da oração. Toma posse da sua cura. Coloca as mãos nos seus joelhos. Toma posse da cura declarada. O fogo do trono do Senhor envolve os seus joelhos, que foram os joelhos que o Senhor me mostrou. O fogo do trono de Deus envolve os seus joelhos, trazendo restauração e cura, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Cartilagens se refaçam agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. E louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tenham um dia abençoado, transbordante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amo cada um de vocês. Hoje às 11 horas eu vou abrir a sala de oração, tá? A sala de oração entra todos para ouvir a oração, para receber a oração. Quem ainda não colocou os seus pedidos direcionados, coloquem lá os pedidos direcionados em nome de Jesus, tá bom? Sempre se lembrem disso. Orações específicas têm mais poder, em nome de Jesus. E eu estarei orando pelo pedido de cada um de vocês lá, tá bom? Desde quando nós avisamos, já vai entrar todos os pedidos que estão lá, tá bom? Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus, quando nós vamos ler capítulo 4 de Apocalipse. Tchau. Até amanhã, em nome de Jesus.